Sejam todos muito bem-vindos. E por favor, conte pra gente agora nos comentários ou então aí no chat de onde você está assistindo. É importante, e nossos times de oração podem começar a orar por você, pelo seu nome, e a presença de Deus vai te alcançar de uma forma muito poderosa. E também quero contar pra vocês uma coisa que não te contaram na CNN Brasil, na Globo News. Esse é o ano da graça de Deus. Últimas notícias. O Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Só para dar um spoiler para vocês, a gente vai terminar com a graça. O Senhor falou isso para mim, ele disse: termine com a graça. E eu vou pregar sobre isso nas próximas semanas. Mas agora no chat ou nos comentários, quero que você diga: quero finalizar com a graça. E foi o que Jesus disse, ele disse: esse é o ano da graça de Deus. Sim, tem olhos que precisam ser abertos. Sim, tem paralíticos que precisam andar. Sim, tem pobres que precisam de ajuda. Tem sido sempre assim, mas esse é o ano da graça de Deus. Esse é o ano da graça de Deus. Agora todos têm a oportunidade de participar disso e crer nisso, porque estamos recebendo a oferta de final de ano até o dia 13 de dezembro. Você pode contribuir e até lá acessar elevationchurch.org. É o melhor que pode fazer se você crê que tudo que você tem veio de Deus e crê que o dízimo também é uma bênção. E é um jeito de dizer para Deus: eu confio em Ti, eu sou grato por tudo isso, Senhor. Escuta, tô ouvindo muitos cliques para assistir um sermão do velho Charles Stanley ou algo do tipo. Escuta, olha para mim. Você tem que crer e confiar nele, com o mesmo ato de obediência. Isso é algo poderoso. O Elijah dizima desde os 16 anos. Aí a cada $50 que ele ganha, 5 são de Deus. Na real é tudo dele. A gente só devolve parte do que é dele. E se você fizer isso, você dará a ele a oportunidade de atuar em sua vida. Eu te prometo isso. Quantos podem testemunhar essa mesma experiência? Então, pensamos, esse tem sido um ano muito difícil, mas tem sido mas não vou deixar tudo mais difícil não confiando em Deus. Isso seria algo muito estranho de se fazer, né? Vamos seguir em frente e expandir o reino de Deus. A oferta é baseada na palavra graça. Eu chamo só de oferta da graça 2020. Sempre encontramos uma palavra. E você pode descobrir como doar lá e doar mais além. A Holly e eu vamos ofertar em 13 de dezembro no desafio Faça o Mesmo no mundo todo. Quantos são gratos pelos doadores que tornam isso possível para que o evangelho seja pregado pelo mundo todo? Agradeço a Deus por vocês. Vamos lá, digam no chat. Agradeço a Deus por vocês. Todos os doadores. Deus tem feito grandes coisas através de vocês. E Deus está prestes a dizer algo a vocês. Quantos acreditam, digam amém. Tem que ter muita fé para dizer amém mesmo antes de ouvir minha mensagem. Então, hoje, eu quero pregar um verso da palavra. E parto desse verso adiante. É um versículo muito poderoso. Está lá em Lucas capítulo 5. Obrigado, Deus, por essa singela mensagem. Me ajude a pregá-la de um jeito que faça diferença na vida de alguém, em nome de Jesus. Lucas 5:11. Um versículo. Prometo que isso não fará do sermão mais curto. Esse é o versículo. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Talvez você tenha que ouvir de novo para você entender a grandeza do que eles fizeram. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram. Eu não quero dizer, porque eu não quero fazer isso. Eu não quero deixar tudo. Digo, eu quero deixar algumas coisas. As coisas que eu tô cansado, eu quero que Deus leve embora isso. Mas eu acho melhor pregar como está no versículo. Deixaram tudo e o seguiram. Quero falar para vocês sobre o momento da decisão. O momento da decisão. Deus, você já tem agido de forma tão maravilhosa. Eu posso sentir e creio que está acontecendo algo com todos aqueles que estão conectados aqui. Seja por um sinal de Wi-Fi, seja numa unidade, com um prédio onde diz igreja, ou em qualquer outro lugar. Fale conosco, estamos ouvindo.
E a nossa resposta é amém. Em nome de Jesus, podem sentar. Holly, esqueci de dizer que eu tive esse papo interessante com a Jenny Lasco. E depois da Holly pregar um sermão de reflexão, alguns dos meus amigos daqui deram uma passada lá em casa e estavam assando salsichas na fogueira e uns marshmallows. E eu não como marshmallows. Eu sou o tipo cara saudável, então só como hot dogs e linguiças. E é tipo low carb, sabe? Vocês não entendem. E a Jenny escreveu um livro no passado. E eu achei o título do livro tão incrível e eu conheço a história real, então pra mim é ainda mais poderosa, porque a vi passando por isso. E o seu marido Levi viveram isso na igreja deles em Montana. Vocês conhecem eles, já vieram aqui. O livro se chama... me fugiu da mente. Lutar para Florescer. É um ótimo título. Não achem que não é porque eu esqueci por um momento. Ele é legal. Ótimo título. Na real, eu perguntei pra ela, eu disse, Jenny, como pensou nesse título? Porque eu sou o cara dos títulos. Eu gasto... pergunta pra minha família. Várias notas pra definir o título pra cada sermão. Eu sou o cara dos títulos. Eu disse, eu sinto que esse título, Lutar para Florescer, é tipo um sermão por si só. Acho que daria pra cobrar $15 só por ter esse título. E nem precisava escrever o livro. E perguntei, quando você decidiu dar esse título? Silêncio constrangedor. E ela, eu nem me lembro. E eu, tenta aí, lembra, vai. Eu quero mesmo saber, eu tô interessado. Sentamos lá fora, lá dentro, sabe, com um grupo, alguém mais sugere algo pra abordar, outros títulos e escolhe onde você tá vendo rock e tem uma flor na mesa, tipo Lutar para Florescer, tipo aconteceu assim. E ela, eu não consigo lembrar. Então ela volta e pensa e tenta lembrar o que aconteceu, que fez ela decidir escrever o livro. E, claro, o livro é sobre como eles perderam a filha deles, a Linda, que de repente foi pro céu, 8 anos atrás. E ela nunca tinha escrito um livro antes, mas alguém sugeriu a ela que Deus poderia usar esse momento e o jeito que ela confiou em Deus para passar por tudo isso e o que eles têm passado. E é claro que você resiste a algo assim logo de primeira, o que é normal, mas... sabe, foi o que ela fez, ela passou por isso e ela sabia exatamente onde estava e alguém disse que isso precisava ser um livro. Ela sabia exatamente quando começar. Ela passou por isso. Ela me contou tudo o que aconteceu, mas não conseguiu lembrar o momento da decisão. Onde decidiu, vai chamar Lutar para Florescer. Ela não lembrava, ela lembrou quando viu a capa e também como deveria ser a capa, mas não conseguiu lembrar quando tomou a decisão de dar esse nome ao livro. E chamou minha atenção, porque ela pensou em todos os acontecimentos, mas não conseguiu lembrar o exato momento da decisão. Ela lembrou, isso levou a isso, que levou a isso foi doloroso e também com propósito, pam. Isso estava no coração, isso aqui alguém me disse. Mesmo assim, eu lembro do que aconteceu até aquele dia, com clareza, e não consigo lembrar do momento da decisão, especificamente. Achei que isso era interessante, que existe uma diferença entre um acontecimento e uma decisão. Bom, uma coisa que eu gosto de ensinar, agora que todo mundo se ofende por tudo o tempo todo, isso é um vício nacional. Nós somos viciados em ser ofendidos, como nação. Se ofendeu porque eu disse isso... Isso não confirmaria a minha opinião? Acho que não. Não, ok, não. Você sabe, uma coisa que ensinei uns anos atrás e parece que ajudou as pessoas, então eu pus nesse sermão logo no início, é que ofensa é um acontecimento. É algo que acontece com você. É uma coisa real. Ofensa é um acontecimento. Mas ofendido, não sei como fala. Ofendido, isso é uma decisão. Viram o que acabamos de fazer? Apenas separamos o acontecimento da decisão. Aí alguém, fez uma pergunta pra mim que não deveria ter feito. Podia ser algo que eu não escolhi. Mas a minha resposta a isso é uma decisão. O momento da decisão.
Começar a separar isso é provavelmente mais importante se somos pais de adolescentes. Porque, a menos que você entenda o que levou à decisão, você sempre tentará corrigir o comportamento. Eu tava orando por um dos meus filhos um dia e tava tipo, por que continuam a fazer isso? E foi assim Deus falando comigo, não sei por que você continuam fazendo a mesma coisa na idade deles. E eu tipo, beleza! Isso se chama puberdade! Mas não é mais fácil você explicar a decisão de alguém como sem noção, enquanto justificamos a nossa como totalmente garantida? Eu sou bonzão, deveria trabalhar profissionalmente como analista de decisões alheias. Tipo, eles deveriam deixar os filhos fazer aquilo, não deveriam gastar assim, não podem arcar com isso, por que iriam lá? Por que diriam isso? Por que pensariam isso? Eu sou tão bom em analisar as suas decisões. Mas eu tenho que ser honesto. Tem algumas coisas que eu faço que se você me pressionar, eu de verdade não consigo te explicar o porquê ou quando. Vou te dar um exemplo. Eu não consigo dizer quando me tornei uma pessoa cínica. Mas eu sei que eu sou muito disso. Nunca acordei um dia e tipo, era quinta-feira, 14 de março. Esse é o dia. Eu nunca fiz uma declaração de cinismo. Ninguém declara entrar numa depressão profunda. Eu acho que é hoje. Hoje eu vou entrar numa depressão profunda. E isso não é uma decisão. Você não lembra exatamente quando passou a sentir assim. Talvez lembre de alguns acontecimentos, mas é uma coisa diferente entender a decisão. E é por isso que temos que estudar como Deus trabalha em nossas vidas. Entender que cada decisão tem um pai chamado emoção. Cada emoção é um adolescente de um pensamento. Se eu não lidar com um pensamento que criou a emoção, vou tentar tomar uma decisão diferente somente para ser dominado por algo que é mais profundo do que o que eu estou lidando da superfície das minhas decisões. Aí eu vou saber por que eu comprei aquela esteira e transformei num cabide para os meus moletons. Porque quando eu decidi comprar aquela esteira, eu estava numa empolgação. Era uma empolgação de culpa e condenação. Isso aí não tem nada a ver comigo. Eu estou usando algo que eu ouvi de uma outra pessoa. Que você toma uma decisão. Que você toma uma decisão em uma hora de empolgação. E então você enfrenta um desafio. E a decisão que você tomou naquela empolgação, onde era tudo muito claro, a decisão que tomou na empolgação, onde a melhor parte de você era o Espírito de Deus que vive e reina e sabe o que é melhor para você. Faz algo mais profundo em você que te motive a voltar aos trilhos. Eu estou sendo claro? E toda decisão tem um momento. Eu não sou um cientista ou um filho de cientista. Então tem gente em livros que podem te dizer a mecânica das decisões que você toma. Podem te dizer por que escolheu isso e não aquilo, dizer como o cérebro age. Eu não posso. Mas escolhi Lucas 5:11, porque o que vivenciamos aqui na Bíblia é o que para mim parece uma decisão dramática. De abandonar tudo e seguir Jesus. O que significa seguir Jesus? Para as pessoas que fizeram nesse momento, vou mostrar exatamente como é. É bem simples. Viram? Isso é o que eles fizeram. Pra gente isso é abstrato. Pra eles foi físico. Ele não está falando de uma decisão espiritual aqui, é só física. Eles deixaram tudo. Não significa que eles deixaram seu jeito de pensar, só deixaram seus barcos, redes e material de pesca. Eles deixaram suas iscas, mas não deixaram necessariamente suas crenças. Então, em algum momento, largaram tudo e eles seguiram Jesus. Eu queria que isso fosse claro para nós. Que seguir Jesus foi simples como vem aqui, David. Você é Jesus. Não é legal? Só uns minutos. Sem pressão. Só ande.
Isso é tudo que ele fez. E acho que seria mais fácil seguir Jesus se fosse simples assim. É tudo que eu tenho que fazer. Digo, isso não é tão difícil agora. Vai, senta lá e depois você vai ser Jesus de novo no sermão. Mas seguir Jesus, pra mim, não é uma decisão física, certo? Esse tipo de decisão às vezes é mais fácil. Mas, para ser discípulo, essa passagem do chamado dos discípulos, você os conhece, os ama, são famosos, são fora do normal, malucos, são estúpidos, zoam tudo, não entendem que Jesus irá para a cruz, aí tentam impedi-lo de ir para lá, são os que ele escolheu para serem discípulos, é como ele os chamou, é isso é o que eles fizeram, arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguirão. Tem um hino que a gente sempre canta chamado Estou Seguindo a Jesus Cristo. Vamos cantar com prazer? Vamos lá, eu sei que vocês amam cantar. Estou seguindo. Vocês conhecem? Eu sei que você não foi uma corista, mas talvez tenha ouvido essa na escola bíblica. Vocês estavam cantando umas coisas diferentes, enquanto eu estava crescendo lá na minha igreja, eu sei disso. Mas o ponto é, estou seguindo a Jesus Cristo. Conhecem? Desse caminho eu não desisto, estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto não. É lindo, e cantar isso é uma coisa. Porque para muitos de nós, cantar isso só custa o nosso fôlego. Mas para as pessoas que fizeram isso na Bíblia, custou seus barcos. E quero mostrar isso na Bíblia, isso é muito, muito profundo para mim. Eu não consigo mostrar tudo que está nesse texto porque, bem, honestamente, quando eles o seguiram, levou a algo muito mais do que podiam imaginar naquele momento. Tipo, quando começaram a seguir Jesus, quero que pensem nisso porque alguns de vocês pararam de seguir Jesus. E alguns apenas começaram a seguir Jesus. Alguns estão no caminho tentando decidir então todos precisam dessa mensagem. Assim que eles o seguiram, embora soe muito dramático o que eles fizeram na superfície, tinha uma cadeia de eventos que levou a uma decisão. Então teve uma cadeia de eventos que fizeram essa decisão prosseguir. Seria tão poderoso. Pense sobre as coisas maravilhosas que eles puderam ver por causa dessa decisão, seguir Jesus. Imagine só como foi estar lá quando o cego Bartimeu pela primeira vez começou a descrever cores, o que via, objetos e formas. Imagine só como deve ter sido ver um homem entrando pelo telhado e você nem imaginava o que Jesus faria se ele começasse a se queixar por destruir a propriedade ou surpresa, ele o curou e era o que ele queria que a fé rompesse barreiras, fizesse o que fosse necessário para estar em sua presença. Imagine como foi incrível ver uma mulher que foi pega em pleno ato de adultério, mas ao invés de apedrejá-la, o único que tinha o direito de puni-la, a enviou para uma nova realidade de quem ela era. Pensem em tudo o que eles viram, por causa de uma decisão de deixar todas as coisas e seguir Jesus. Eles não faziam ideia quando deixaram tudo que eles ganhariam tudo. Na verdade, vendo pela concepção humana, e eu sei que isso vai ser bem controverso, e alguém vai se sentir ofendido quando eu disser, mas eu estudei isso, e se você se ofender, isso vai ser para você de qualquer maneira. Escuta bem isso, pela perspectiva humana, essa é uma decisão tola. E eu vou te falar por quê. Porque os barcos que eles deixaram estavam cheios de peixe. E pescar é o que eles faziam para sobreviver. Então, Lucas 5:11, de um ponto de vista estratégico, não de um ponto de vista espiritual, de um ponto de vista estratégico, é uma decisão estúpida que Pedro, Tiago e João, é eles que estão aqui nesse texto, que Pedro, Tiago e João tomariam. Arrastar os seus barcos para a praia é seu meio de transporte, seu veículo para atividades comerciais. Isso é a vida deles, esse é o modo de vida deles, e eles deixaram tudo para trás para seguir alguém que ainda nem tinha provado que o que dizia era verdade.
Mas qualquer análise de tomada de decisão racional vê que isso é tolice. E também, no mínimo, bem precipitado. Você não tem que fazer o mesmo sem rede de proteção, tem? É uma frase que significa que você não tem nenhuma rede de proteção, nenhum plano B. Eles seguem Jesus sem essa rede. Eles deixam tudo. Alguém diga, isso é tolo. Isso não é desrespeitar a Bíblia, isso aí é um fato real. É uma coisa tola de se fazer. Uma coisa estúpida de se fazer. Mas o que deu a eles a confiança de tomar tamanha decisão? Agora, para entender essa decisão, ou a decisão do seu adolescente, ou a decisão da Jenny Lusco, ou as decisões que você está tomando agora, aquelas que estão te sabotando, e as que te fazem bem-sucedido, para te fazer entender estas decisões, você meio que tem que voltar um pouco para trás. É por isso que tentamos mudar o que não podemos. Tentamos orar e não conseguimos. Tentamos acordar às 5 da manhã e não conseguimos. Então tentamos às 4:30, tipo como se fosse resolver. Para ser mais dramático, né? Essa é a hora. Esse talvez seja a minha personalidade. Eu me identifico com Pedro no texto, porque quando eu decidi fazer uma dieta low carb, eu só comecei. Não fui às compras, não planejei, não lotei a despensa, só virei pra Holly e disse, estou gordo, cansei. E eu acho que eu não comi carboidrato por 18 meses. E se eu for pregar em qualquer lugar onde tem churrasco, eu pego o frango escondido e eu vou lá no banheiro pra tirar o molho em excesso. Porque eu tenho problemas. Porque tem algo errado comigo e agora eu entendo, isso é comigo. E não é assim que deveria ser feito. É assim que eu faço as coisas. Digo, das coisas mais malucas que eu faço, eu só faço. Só faço as coisas, entende? É uma fogueira com algumas senhoras. Tenho que ser honesto, não tenho conversado com 4 senhoras até um tempo depois da reflexão da Holly um dia desses. E senhoras falam de coisas diferentes. E algumas coisas não dá pra falar numa pregação do evangelho de alcance mundial. Algumas coisas que elas falavam perto da fogueira, eu me junto a elas perto do fogo e começo a falar. E a gente começa a contar histórias sobre pedidos de casamento. E a minha é embaraçosa, porque eu tinha elaborado algo pra eu fazer, muito especial pra Holly. Porque eu queria muito fazer aquilo. Assim que eu comprei o anel, gastei toda a minha grana, ficou $5 na minha conta, saquei tudo no caixa eletrônico. Eu subi pro 3º andar de uma loja de penhores de um cara que eu confiava. Tava lá, eu peguei o anel, pedi ao pai dela, queria fazer o pedido naquele dia. Daí eu terminei no Pizza Hut. Não fiz o pedido na pizzaria, não pedi a mão dela lá, porque eu sinto um baita ódio daquelas senhoras aqui mesmo, nesse momento. Mas levei ela no Pizza Hut, fiz o pedido, escrevi uma música, fiz isso. Tinha que fazer, uma vez que tinha que fazer assim que eu percebi que conseguiria. Não tinha tempo pra enrolar. Aí eu relaciono esse tipo de decisão. Eu não posso comer Cheetos nunca mais. Olha pra mim, olha como eu tô. Não posso mais fazer isso, tenho que fazer algo diferente. Quantos de vocês são assim, tipo, que tem essa habilidade? E eu posso sentir os outros nos julgando. Tem sabedoria... Pastor Steve. Pastor Steve é o nome que eu uso quando quero fazer graça com alguém que tem sabedoria. E eu sei, tem sabedoria. Eles também têm um impulso de tomar uma decisão. E eu acho que entenderemos mais da razão deles tomarem a decisão se entendermos os eventos que levaram a isso. Os acontecimentos que levaram a isso. Acho que entenderemos mais porque eles fizeram algo tão dramático se entendermos o contexto. Por isso quero voltar tudo até o verso 1. E quero ler essa história bíblica chamada Jesus chama seus primeiros discípulos. É o título do capítulo da minha Bíblia. Jesus chama seus primeiros discípulos. Como os discípulos que decidiram seguir Jesus... e deixaram tudo o que conheciam antes disso, e que eles dependiam disso, que tudo que era familiar antes disso, como eles decidiram fazer isso. Quando você entende os eventos, consegue entender a decisão. Quando você entende a diferença entre os dois, você entende que um evento não pode definir o restante da sua vida, a menos que você permita. Deus te dá o poder de tomar uma decisão diferente. Você não tem que ser um bêbado pelo resto da sua vida. Você não tem que ser mau, cheio de ódio pelo resto da sua vida. Você não tem que ser pessimista pelo resto da sua vida.
Então, como ou por que eles fizeram isso, eu quero entender os eventos. E talvez eu consiga entender a decisão. Isso começa desse jeito, a decisão de ser um discípulo, mas eu vou falar uma coisa a mais antes de ler isso. Dar sua vida a Jesus Cristo é uma decisão e muitos já fizeram isso. E muitos vão fazer isso hoje. Vou dar a oportunidade de fazer isso no final da minha mensagem. Mas decidir receber a graça de Deus e decidir ser um discípulo são duas coisas bem diferentes. Uma é um evento. É algo que Deus faz. Pela graça sois salvos através da fé, não pelas obras. Não são decisões que você toma que ganham a graça de Deus. Isso não seria graça. Isso é o que Deus faz. Mas para seguir a Ele, isso é uma decisão. A Bíblia diz, certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré. Deve conhecer como Mar da Galileia, a mesma coisa, a mesma porção de água, onde Jesus teve o seu ministério, onde tudo começou. E uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, sem distanciamento social rolando em Lucas capítulo 5, verso 1, uma multidão o comprimia e ele precisava de um pouco de espaço para a voz dele ser ouvida. É algo bem prático. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores que estavam lavando suas redes. Entrou em um dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, ouçam isso, disse a Simão, vai para onde as águas são mais profundas, digam águas profundas. No chat escrevam águas profundas, águas profundas, águas profundas. Lancem as redes para a pesca. Agora escrevam lance, já foi águas profundas, agora coloquem lance, 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 lance. Digam lancem. Mais uma vez, digam lancem. Lancem as redes para a pesca. Simão, esse é o nome de Pedro antes. Ele era Pedro, chamado de Simão. Jesus deu a ele o nome Pedro, Cefas, Pedros, rocha. Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira. Apesar de sermos pescadores profissionais, você é um bom pregador e está indo bem com esse sermão. Mas o tempo de pegar peixes, esse já passou. E tá tudo bem se você está usando meu barco para pregar, mas me dizer como pescar é algo diferente. Viram a atitude? A noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, verso 6, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco. Isso é tão bom. Para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começar a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Porque ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Então, verso 11, de volta onde começamos. Eles então arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Agora que vocês ouviram a cadeia de eventos, vocês entendem a decisão um pouco melhor? Eu sim, me ajudem. Porque quando alguém é arrastado para decisões dramáticas, jejum de 40 dias, jejum de 30 dias, eu já fiz os dois. Não faço isso há uma década, mas eu já fiz uma vez. Ok, tenho que ser honesto sobre isso, não faço mais isso há um bom tempo, mas eu desanimei com isso. E se alguém quer conhecer a Deus mais profundamente, eu quero ir mais fundo. Deus faça algo profundo. Deus tem falado comigo ultimamente que as coisas mais profundas que Ele fará em minha vida começam rasas. E eu sei que isso soa como uma contradição de tudo que você normalmente ouve num púlpito. Porque queremos um sermão profundo. Uma palavra profunda de Deus. Uma que não conseguimos entender, daí não temos que obedecer. Mas quando eu estava lendo o texto,
E observando o verso 11, eu sim, Deus, eu quero te seguir, onde quer que esteja, não, nada irá comigo, eu sei que... Esse é o segundo verso dele que você aprendeu quando era uma criança feliz, que você estava no clube e eles cantavam na igreja. Dizia, eles não irão comigo, eu ainda te seguirei. Sim, Senhor, eu quero apenas ir rumo ao desconhecido, vou te seguir, Senhor, vou te seguir. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte. E Deus cara, você ainda nem fez o seu plano de leitura bíblica. Comece pelo raso. Isso é sobre a coisa mais profunda que você poderia fazer. Deixe tudo e o siga. Mas veja o verso, está na Bíblia. Eu não entendo sobre a ciência da tomada de decisões, mas eu entendo sobre a palavra, um pouco sobre a Bíblia, entendo um pouco das escrituras. E aqui diz que os barcos estavam na beira, as multidões chegavam, e no verso 3, entrou num dos barcos e pediu-lhe para que se afastasse um pouco. Eu parei quando eu li a palavra pouco, e eu percebi que, antes deles largarem tudo, fizeram uma coisinha. Então a razão para continuarmos decidindo fazer coisas, daí vamos da decisão para perturbação, para negação. É um ciclo. Decidir, perturbação, negação. A razão, às vezes, é porque nós ficamos muito no fundo. E eu quero contar uma história que eu nunca tive coragem de compartilhar antes de hoje. Mas uma coisa sobre esse ano é que ele me deixou mais ousado. Não sei se é porque eu acho que Jesus está voltando na próxima quinta, sei lá, não importa, então me tirem daqui. Que seja. Acho que é uma teoria da conspiração da minha parte por causa desse ano, eu não sei. Nunca tive ideias assim, mas estão vindo agora. Tanto faz. Quando eu estava enfrentando um momento de crítica, e não vou ficar revivendo isso porque Deus sabe de tudo, é sobre o que eu passei em 2013. Muitos estavam na igreja. Foi bem estranho porque foi o tempo que recebemos crítica como igreja que jamais tínhamos experimentado. Enfim, continuou. Mas é tudo que eu vou falar sobre essa parte. Eu vivi com medo por 6 meses. E para explicar o alcance disso, deixa eu ler o texto que eu escrevi pro Chunks depois de 3 meses nisso. Eu disse, se alguma coisa acontecer comigo e eu não puder continuar, cuide da Holly e das crianças, tá bom? Eu não era um suicida. Só não sabia se poderia continuar dia após dia. Eu estava tentando pregar durante isso. E não sabia se poderia continuar ou se algo ruim aconteceria. Eu não sabia o que era ruim, mas... Então, durante aquilo tudo, vamos todos orar. Orem de uma forma intensa e forte. Senhor, preciso da sua paz. Preciso da sua intercessão. Em muitas coisas que eles têm falado que não são verdadeiras, estão confusos, Senhor. E não quero continuar tendo que lidar com isso, Senhor. Me liberte. Quando eu digo que isso me trouxe paz, você não ficará satisfeito. Porque quando eu estava orando de forma intensa, sabe, achei umas orações em Salmos quando Davi estava orando, tipo, esmague a cabeça dos meus inimigos em uma rocha. Achei grandes textos na Bíblia que eu nunca tinha encontrado ou reparado antes, muito significantes para mim. Mas agora, a resposta não estava no meu app da Bíblia. Ela estava no meu Twitter. Quando eu decidi deletar o meu Twitter, sei que não parece muito, né? Mas aquilo, não sei se as pessoas ainda usam o Twitter, porque eu não uso há uns 7 anos, é inútil, não sou eu, é alguém atrás de um computador em algum lugar colocando versículos em meu nome. Não posso continuar lá. Não posso continuar lá. E eu dizia pro meu amigo, é como quando eu deletei todas essas coisas. Vou contar pra vocês o que Deus dirá através desse sermão de hoje. Ele dirá pra deletar alguma coisa que está atrapalhando você. Porque você acha que a vitória é tão intensa. Mas a batalha é do Senhor. Mas o aplicativo é seu. O cérebro é seu e a decisão é sua.
E quando eu deletei o Twitter, eu falei pro meu amigo, é como se tivessem onças pintadas no meu quintal, esperando pra me atacar. E aí eu vi que eram apenas esquilos. Eram apenas esquilos. E eu pensei, não posso sobreviver, porque eu estou cercado por esquilos. Eu sei que parece bobo, eu orei e disse, Deus, não posso dizer a eles o que fazer. Tem muita coisa rolando na vida das pessoas. Preciso de um livro da revelação. Das revelações, põe um S aí. Preciso desse livro, livro das revelações, da outra besta, a marca da besta, 666, o número da besta. Deus disse algumas coisas que as pessoas estão orando para eu livrá-las. Eu dei a elas o poder de deletar. Eu posso pregar um sermão raso. Jesus não pediu para eles deixarem os barcos deles. Pediu para afastar um pouco eles. Isso é uma pequena decisão. Eu tava conversando com um amigo sobre depressão. E eles disseram, você já caminhou hoje? Vocês não me ouviram? É uma batalha espiritual. Disseram, não, eu disse andar, não lutar. Estão tentando ser profundos. Você não precisa que Deus te dê a vitória, só precisa de suas vitaminas. Eu não estou dizendo que o problema não é sério. Estou dizendo que às vezes a solução é bem simples. Senhor, me dê uma solução simples. Então o que eles fizeram? Levaram os barcos para a praia. Arrastaram os barcos para a praia. Aí, deixa um pouco de espaço. Uma coisa que estão a fim de fazer diferente. Com esse vício que está enraizado na sua vida. Você nunca pensa que estará livre disso. Você fará algo diferente? E esse pequeno evento, essa coisinha, levou a algo tão relevante que Pedro gostaria de ser aquele que pregaria o Espírito Santo na terra em Atos capítulo 2. Se você ler o sermão em Atos 2, vai ficar tipo, esse é o cara. É profundo. Ele não começou assim, começou no raso. Não que você ache que é sempre tão complicado. Foi uma decisão simples. Quantos acham que foi uma decisão simples? Afastar um pouquinho o barco e deixar ele usar por uns minutos para ensinar. É uma decisão simples. Eu acho que eu vou assistir o culto da Elevation Church hoje. Essa foi uma decisão simples. Mas Deus pode fazer maravilhas com um começo simples. Olha, eu acho que, se eu fosse o diabo, tentaria te deixar tão ocupado como se fosse algo complexo, que você faria algo tão simples. Acho que essa é a estratégia dele, mas a de Deus é bem simples. Se lembra? Esses são aqueles que o Senhor Jesus quer usar. É meio confuso porque ele está pedindo para eles levá-lo no barco, mas o que ele realmente quer é transformá-los em barco para que o evangelho seja pregado através deles. Essa é uma imagem do propósito que ele deu a eles. Isso me ajudou. Ele se afastou um pouco e então Jesus pregou. Então no verso 4, quando ele terminou de falar, alguém diga, primeiro a palavra. Primeiro a palavra. Ele disse a Simão, Pedro, vá para onde as águas são mais profundas e lance as redes para a pesca. Vamos agora mais além. Se afaste um pouco, agora lancem as redes. Um pouquinho, agora lancem as redes. Se afastem um pouco, lancem as redes. Não tente fazer muito de primeira. Não deixem o barco, preciso dele agora. Afastem um pouco, lancem as redes. Creio que isso é poderoso. Eu não acho que seja uma coisa pequena, de verdade. Quanto mais estudo isso, mais percebo que cada decisão que os outros veem tem milhões e milhões de decisões que não eram visíveis. Como puderam fazer isso? Como assim? O que fez eles tomarem essa decisão? Tem milhões de decisões menores. Quando disseram sim, jamais imaginariam que haveria um tempo onde eles não fariam.
Eu lembro no início do nosso casamento, quando eu tive uma pequena briga com a Holly pelo telefone e um de nós desligou na cara do outro. Não lembro quem desligou na cara de quem. Na real, eu não me lembro dos detalhes disso. Talvez por conveniência. Mas lembro de um de nós desligando e lembro de ter falado algo sobre isso e dizer: nunca mais faremos isso. Nunca mais batemos o telefone na cara um do outro durante uma conversa de novo. Porque ninguém dá as costas a alguém que te deu o coração de uma única vez. Decisões têm momentos. Então o dia que eu desliguei na tua cara, 5 anos depois eu te odeio. Porque eu afastei um pouco. Porque isso é uma via de mão dupla. Ninguém decide. Eu quero ser viciado numa coisa que vai me levar para a cova. Ninguém decide isso. O que de fato às vezes eu decido é que eu não quero mais me sentir desse jeito. Então se eu fizer isso, não me sentirei assim. A decisão tem um momento, e é uma coisa horrível para alguém que tem 11, 12, 13 anos de idade, que eles podem ver algo nos seus celulares, que por causa da curiosidade, podem ver uma coisa que os levará a algum lugar, que vai os envolver com uma coisa que os limitará para o resto das suas vidas, por serem aptos a ser mentalmente livres. Ninguém decide, eu quero ter algo que me domina pelo resto da minha vida. Isso não é uma decisão. Mas decisões têm momentos. Porque fiquei impressionado pelo que eles fizeram. Afastaram o barco e lançaram as redes. São as redes que eles acabaram de lavar. Essas são as redes, são redes grandes. Um cara disse que elas tinham cerca de 8 metros de diâmetro. Então leva um bom tempo para lavá-las. E eram feitas de linho. Se não lavá-las, vão estragar e não vão durar muito tempo. Eu acho isso legal, que eles estavam apenas pescando. Eles não saíram aquele dia para decidir seguir Jesus, eles saíram só para pescar. Podemos falar sobre decisões diárias um pouquinho? É isso que eles faziam todos os dias. O que você faz todos os dias? O que você faz todos os dias? Não é o que fizeram no Natal ou na Páscoa, é o que fizeram todos os dias. Isso é o que eles fizeram na véspera de Ano Novo. Tipo, o calendário vai mudar todos os seus hábitos. Eu não tenho ideia do que isso seja. Não se preocupem. O ponto de ilustração, o ponto... Eu não sei de onde veio isso. O ponto de ilustração é... Isso é o que eles fizeram. O que é que você faz? Não é só estar lá. Eu tô falando... O que é isso? Isso é Betesda, isso é uma vila de pescadores. Betesda quer dizer casa da caça. Mas eles pescavam, eram pescadores, eles eram de Betesda, de onde Pedro era. Betesda, adivinha o que se faz quando se cresce numa vila de pescadores? Você pesca. Não era difícil. Não era uma decisão. Pedro não foi num feirão de empregos fazer provas, teste psicotécnico, conectar isso com aquilo, aquilo com aquilo, teste de aptidão, psicológico, nada disso. Eu quero um Deus complexo, eu quero um chamado dele para mim, um propósito na minha vida, por favor. Complexo, complexo. Ele foi pescar e não pegou nada. Você pode tomar uma decisão positiva mesmo depois de ter passado por um resultado negativo. Isso é o que me surpreendeu. Olha, quando eu entro para valer, eu posso fazer coisas incríveis. Coisas incríveis. Quando eu entro pra valer, é tipo, bum, arrebenta, bum, outro lá, bum, mais um, bum, outro aqui. Eu quero chamar um DJ famoso comigo aqui no palco, mas sinto que às vezes eu posso entrar em uma área, tipo, essa não é a situação, esse não é o evento. Foi depois do evento, de uma noite de pesca fracassada, onde eles estavam vulneráveis porque estavam exaustos, que fizeram o que ele disse. De qualquer jeito, 2020 tem sido um ano pra gente aprender como fazer o que sabemos que Deus nos chamou pra fazer, de qualquer jeito. E sabemos que podemos sentir e não agir assim e tomar uma decisão diferente. Sermos tentados e não agir. Sabia como a graça é o poder de perdoar seu pecado? E também o poder de mudar suas decisões. E só porque você está frustrado não quer dizer que precisa tomar decisões que criam mais frustrações. Quando eles fizeram o que Jesus disse, quando obedeceram a palavra de Deus, isso pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes.
Talvez isso não tenha nada a ver com uma rede de pesca, poderia ser alguma coisa de carreira. Sempre me assusto quando prego algo assim. Que sigam Lucas 5:11, larguem o trabalho, deixem os barcos e sigam ele. Vou falar uma coisa, se você deixar o seu barco sem um plano B nessa economia, isso vai acontecer antes de você deixar o seu apartamento, sua casa, também porque não vão aceitar a mensagem de Deus como pagamento de prestação. Então é melhor ter cuidado para não se afastar muito da margem. Louvem ao Senhor. Glória ao seu santo nome. E os 24 anciãos disseram amém. Mas olhem, decisões têm momentos, certo? Então você se afasta um pouco da margem e lança as redes. Bum, bum, bum. Pá, pá, pá. E as redes estavam rompendo, mas não eram só as redes que estavam rompendo naquele momento. Quando eu obedeço a palavra de Deus, isso quebra o ciclo da frustração. Pescamos a noite toda e não pegamos nada. Frustração. Quando ele lançou as redes não romperam porque Deus abençoou tanto eles porque eles foram obedientes. Não só as redes se romperam, mas também o ciclo da frustração deles. Também o ciclo de suas falhas. Assim como o ciclo do seu medo. Você não consegue sair do ciclo do medo, falha e frustração pensando demais sobre isso. Eles quebraram o ciclo quando fizeram algo diferente. Vou ter que falar de um jeito diferente com as pessoas, gerenciar diferente o meu modo de pensar, gerenciar diferente o meu tempo, gerenciar o meu dinheiro de outro jeito. Ouvimos a verdade e ainda assim não dizimamos. Nós quebraríamos o ciclo. Quebraria o ciclo de tudo que vem pra mim é pra mim e daria a oportunidade de receber a bênção de Deus. Ouvimos a verdade, a palavra de Deus, Deus fala no nosso barco, Jesus cansa de falar e ainda não largamos as redes. Ouço o Senhor dizer, larga isso. Ouço Deus dizer, larga isso. Isso serve para toda ofensa que você tem guardado, larga isso. Isso serve para toda a rede vazia da sua vida, onde você tem falhado, guardado na pesca noturna e não pegado nada. O que você fez na semana passada, mesmo a luta que você teve antes de clicar nesse vídeo do YouTube, até mesmo as coisas que você olhou online antes de vir para o culto online hoje. Eu ouço o Senhor dizer, larga isso, larga isso. Às vezes nós não largamos a rede porque estamos tão ocupados, estamos tão presos ao desânimo. E é mesmo difícil de largar a rede quando está se afogando em desânimo. Eu tomo boas decisões quando eu estou num bom ciclo. Ah, isso funcionou, e aquilo também, isso foi bom, e aquilo também. Isso não é o que está em Lucas 5, não é a razão de largar tudo e seguir Jesus. Ele entrou no barco deles numa hora ruim. O quanto isso é chato. Ele entrou no barco como uma distração. Você diz, certo, pastor Steve? Tá, já volto aqui. O Senhor nunca é uma distração. Ele foi para Pedro. Ele estava tentando lavar as redes. Ele ainda estava lidando com o fato de ter voltado sem nada. E Deus estava tentando enchê-lo ali naquela hora, não com peixes, mas com fé. Agora, posso continuar? Podemos parar agora? Eu vou pregar sobre isso no futuro. Ou podemos nos aprofundar, mais fundo, mais fundo, mais fundo. Se você quer se aprofundar, escreve no chat, quero me aprofundar, nos comentários. Porque nada disso foi realmente minha mensagem. Me desculpa se eu fiz você pensar que eu estava pregando sobre a decisão de Pedro. Não seria irresponsável da minha parte falar sobre Lucas 5:11 e não falar sobre Mateus 26. Quando eles o seguiram com o primeiro passo, eles nunca saberiam o que o próximo passo traria, nunca realmente entenderam Jesus, mesmo que estivessem junto a ele. Eles não entenderam a verdade porque ele veio, mesmo estando a fim de segui-lo, onde quer que ele esteja, até ele ir para a cruz e Caifás julgá-lo. Veja Mateus 26, porque lá diz que eles deixaram tudo e o seguiram, mas tinha algumas coisas que eles não deixaram. O conceito de como o Messias seria, o conceito de como Cristo seria, o conceito do que significa seguir a Deus. Eles deixaram suas redes e barcos, mas veja o que a Bíblia diz que
Mas tudo isso aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Receber a graça. Receber a graça é uma decisão única. Seguir Jesus é momento a momento. Tipo, estou seguindo a Ele nesse momento. É seu pensamento? Estou caminhando em paz agora mesmo. E é isso que dizemos que significa ser um discípulo. Tem uma diferença entre o evento e se tornar um cristão. É a decisão de se tornar um discípulo. Você não toma a decisão de ser discípulo de uma vez só. Faz isso diariamente. 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 Eu estou pregando para alguém que parou de segui-lo. E preciso que você saiba que aquela decisão não quer dizer que Deus não pode te usar. Também quero que você saiba que os discípulos que começaram o movimento do cristianismo tomaram a mesma decisão que você. Já que está imaginando por que Jesus Cristo escolheu Pedro, acho que eu vou te dizer. Porque ele sabia que Pedro faria algo tolo. Ele sabia que Pedro cortaria a orelha de Malco no jardim. Ele sabia que Pedro faria algo estúpido. Ele sabia que Pedro falaria em alto e bom som: "Você é o Cristo!" Ele sabia que Pedro faria algo tolo. Sabia que Pedro largaria as redes depois de eles terem limpado para usar à noite. Ele sabia que Pedro faria algo estúpido. Eu sei que nenhum pregador disse isso antes para você, mas faça algo estúpido para Deus. Não quero dizer uma coisa assim, sem sabedoria. Não quero dizer acabar com a sua vida. Não quero dizer nada disso, sabe? Não quero dizer para você fazer algo que não é bíblico. Eu digo, eu não ensino isso. Mas faça algo que pareça estúpido, mas que na verdade Deus está usando para te levar mais profundo. Às vezes as coisas mais estúpidas na superfície te levam a coisas mais profundas depois. Seria estúpido para você perdoar eles. Faça isso. Seria estúpido para você confiar em Deus e continuar louvando a Ele, mesmo com seu corpo doente. Mas faça isso. Faça algo estúpido. Seria estúpido para você sentar e ouvir um sermão por 2 horas no fim de semana. Mas faça algo estúpido. Seria estúpido para você crer que Deus ainda é bom enquanto você está passando por um inferno. Faça algo estúpido. É por isso que ele escolheu Pedro. Ele disse, eu preciso de alguém que será estúpido o suficiente pelos padrões do mundo para fazer algo que eu digo e não estar nem aí para o que as pessoas pensam disso. Você é estúpido o bastante? A mensagem da cruz é uma tolice. É tolice para o mundo, mas é sabedoria de Deus e o poder de Deus. Ainda não. Eu quero te falar a razão dele escolher Pedro e a razão dele escolher você e a razão de você ter confiança de saber que não existe decisão que você possa tomar que evite o propósito de Deus para a sua vida. É porque ele sabia que você faria algo estúpido. Você fez algo tolo. Você fez algo estúpido e aprendeu a lição e cresceu com isso. Você fez algo estúpido. Não há ninguém aqui nesse local que seja honesto para colocar no chat, eu fiz algo estúpido. E levante a sua mão com um emoji para poder identificar os santos que vieram para a igreja hoje. Eu fiz algo estúpido. Pedro negou Jesus. Assim como os outros discípulos, o único que ficou lá foi João. Pedro fez algo estúpido. E agora, se o propósito de Deus para Pedro depende da decisão de Pedro, já era. Se sente assim? Ferrei com tudo. Sabe o que fazemos? Passamos por coisas e elas são dolorosas. Não aproveitamos as oportunidades e não estamos lá quando deveríamos. E aí voltamos e dizemos, isso não faz sentido algum, tipo, se eu soubesse antes o que eu sei agora,
Você não sabia. Mas agora sabe. E agora você tem outro conhecimento. Agora, nesse momento, tem a sabedoria daquela experiência dolorosa e tem sabedoria daquela decisão estúpida. Eu estava conversando com um amigo num outro dia e ele estava colocando para fora tudo que estava dentro dele. Não você, outro cara. Você também, vamos ter outra conversa. Muitas pessoas fizeram isso ultimamente. E ele estava dizendo: eu tinha que ter feito diferente, teria feito diferente, podia ter feito diferente, poderia, gostaria, deveria, teria feito diferente. Eu disse: você teria. E você irá. Mas não julgue as decisões de ontem com a sabedoria de hoje. Isso apenas vai paralisar você. E o momento de vergonha vai te levar para um lugar de mais desespero. Quantos já passaram por isso? O momento de... Eu disse ao meu amigo assim: você literalmente, isso foi uma baita dor. Não que ele não quisesse ter comprado $2.000 em ações do Zoom no começo da pandemia. Isso foi mais forte que aquilo. Eu disse: você teria feito diferente, fará diferente. Mas você está usando a sabedoria de hoje como uma arma para acabar com você pelas decisões de ontem. Deus não quer que você faça isso. Porque na sabedoria de Deus, Ele escolheu você sabendo que você faria algo estúpido. Você acredita nisso? Quero te ajudar a crer nisso. E quero te ajudar em Lucas capítulo 5, versículo 3, onde a Bíblia diz que Jesus viu à margem do lago. Isso não é uma linda imagem? Estou na margem. Poderia fazer desse jeito ou desse jeito. Estou tomando uma decisão. Jesus entrou em um dos barcos, o que pertencia a Simão. Ele ainda nem tinha mudado o nome dele, mas escolheu seu barco. Esse é o seu nome antigo. Ele ainda nem tinha crescido. Ele não tinha feito nada direito ainda. Na verdade, encontramos mais adiante na história que Pedro disse: sou um pecador. Afasta-te de mim, Senhor. Alguns têm feito isso. Eu não, Senhor. Não, eu não sou uma boa pessoa. Não, eu não sou um bom pai. Não, eu sou um estúpido. Não sei o que estou fazendo. Eu não. Qualquer um menos eu. Foi o que Pedro disse. Põe o versículo de volta, porque essa foi a revelação que eu tive. O destino de Pedro não começou com a decisão de Pedro. Está escrito que tinha 2 barcos. Significa que Jesus escolheu. Entendem? Essa é a vila de pescadores. Tem muito mais do que só um barco disponível. E como ele escolheu? Eu imagino, tipo assim, unite. Estou imaginando Jesus agora, imaginando Jesus escolhendo o barco de quem usarei para pregar. Estou começando um ministério, não apenas um barco. Estou começando um movimento, começando o evangelho, começando o barco de quem? Aqui tem um barco, ali tem outro. Unite. Escolha um discípulo para o seu barco. Eu ouço Deus dizendo assim: eu sabia o que tinha em Pedro quando entrei em seu barco. Ele entrou em seu barco. Aquele ele sabia que eu estava acabado quando entrou no meu barco. Ele sabia que eu não sabia quando ele entrou no meu barco. Ele sabia onde eu falharia quando me chamou para segui-lo. Então não foi minha decisão que começou isso. Ele entrou no meu barco. A gente acha que começou quando Pedro lançou as redes. Não,
Achamos que começou quando Pedro se afastou um pouco da margem. Não, você achou que começou quando você nasceu. Não, ele disse: antes mesmo de você nascer, eu te formei, te conhecia, sabia das coisas boas, das coisas ruins, das esquisitas, das pervertidas, das coisas confusas, das coisas genéticas. Eu sabia das coisas mais estúpidas. Eu entrei no seu barco. É você quem eu chamei, é você que eu escolho. Eu sei no barco de quem estou entrando. Olha, o momento depende de quem tomou a decisão. E se você acha que você escolheu Deus, então isso depende de você. Mas quando você tem a revelação que Pedro teve, muito mais depois da vida, levou anos, irmão. Ele voltou a pescar em João 21 e não pegou nada de novo. Ele nunca pegou mesmo, mas ele ainda pregou porque Jesus sabia das suas condições antes dele o chamar. Eu não acho que tenha nada mais importante do que isso para te ensinar sobre a graça de Deus e uma vida de fé. A decisão de Deus precede os seus problemas. Ele sabia que Pedro era uma bagunça maldita quando entrou no barco. Ele sabia que ele era um idiota impulsivo quando ele entrou no barco. Ele sabia que você era predisposto a essas emoções quando entrou no teu barco, quando entrou no seu coração. Ele te salvou pela graça. Eu só quero que você saiba disso porque aonde começa determina onde vai terminar. E se o propósito de Deus para a sua vida parasse na última decisão errada, já era para todos nós. Para todos nós. Pedro disse algo depois, mais velho, que eu acho que ele aprendeu naquele barco. Eu recebi essa palavra logo depois que eu saí. Foi a última coisa que Deus me deu. E é a última que eu quero mostrar para vocês. Ele disse, em 2 Pedro, ele foi lá escrever um pouco da Bíblia. É muito legal que Deus o escolheu para ser um dos autores da palavra de Deus. Enquanto estava limpando as redes vazias. Nós somos tão arrogantes e enlouquecemos quando pensamos que trazemos Deus para perto de nós. Não, não. Ele te escolheu antes de tudo isso, das conquistas. Coloque todos os troféus de volta no seu porão. Deus não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso. Eu nem mesmo sei onde foi nas escrituras. Eu tive que dar uma olhada, diz, pois jamais profecia teve origem na vontade humana. Mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Isso é poderoso por si só, pois jamais a profecia, nunca, jamais teve origem. Não começa com a vontade humana. Não começa quando eles deixam seus barcos. Começou quando Jesus entrou. E o momento daquela decisão pode te levar através de qualquer fase da sua vida, qualquer falha, reviravolta, vergonha, qualquer coisa que você diga. Ele levou tudo para a cruz, enterrou tudo no túmulo e tem uma ressurreição que pode acontecer se você entender que nenhuma profecia jamais teve origem na vontade humana. Do jeito que eu vejo isso, desculpa por ser de última hora, quero falar isso agora. Orem por mim, tragam aquele case. Eu perguntei para ele se eu posso mostrar uma coisa para que as pessoas entendam. E quero que você entenda isso onde quer que esteja, em qualquer lugar do mundo, que todos digam momento, momento, momento. Momento, momento, momento. Se tem orado por um momento em sua vida, se tem estado hiper, mega preso e frustrado e desapontado com tudo esse ano. A verdade é que alguns estão se afogando nisso. Nos afogando, pescamos a noite toda, o ano todo, não pegamos nada, nada está mudando. Agora, eu disse, me dê algo pesado pro palco, para deixar uma imagem para eles. Porque eu sei como vocês estão, como eu estou. Esquecemos tudo, mas se às vezes vemos, podemos entender. Me veio agora. Preciso de alguém que não seja muito forte aqui, rápido. E tem que se identificar, porque eu não vou apontar pra ninguém. Digo, preciso que você seja bem fraco. Tipo, que seja bem fraquinho, que não vá à academia
Desde que o Covid começou, quem não tem ido à academia desde 2000 é o que eu preciso agora. Se lembra de 2000? Eu quero alguém desse tipo, beleza? Digo, que você não seja mesmo forte. Ela não é forte? Digo, não quero dizer de caráter. Então, quem seria o mais fraco aqui nessa região? O mais fraco. Eu queria que todos estivessem aqui pra fazer uma votação. Quem é a pessoa mais fraca aqui na igreja? Fisicamente mais fraca aqui. É você? Sério, de verdade? Ok, vem aqui rapidão. Vem aqui rápido pra gente demonstrar. Todo mundo aqui na igreja se levante, eu quero mostrar pra vocês. E preciso que vocês sigam as minhas instruções. Sigam. Digam sigam. Então, valeu por ser voluntária. Eu te escolhi porque você disse que era fraca. Eu te escolhi porque eu disse unite. Lembra, Holly, quando ia escolher e cantava isso? Eu consigo fazer até uma música gospel com isso, não é? Se ele pecar, eu não vou deixar ele. Unite. Eu posso fazer isso. E lembra quando era minha mãe mandou eu escolher esse daqui? E eu sei que isso é tão simples e tão bobo, mas às vezes as coisas simples são as que marcam a gente. E era tipo, como ele escolheu Pedro? E eu ouço meu pai disse pra eu pegar o pior de todos, o mais fraco, o mais impulsivo. Ele entrou naquele barco. Aquilo me deu esperança, porque eu tomo decisões estúpidas. Então, não é minha decisão, minhas boas decisões, onde estou pondo a minha fé. Não como pastor, nem como pai, ou como marido, e nem como um homem. Viu? A decisão é dele. Dá aquele belo empurrão. Só pode empurrar o máximo que conseguir. Só um empurrão, não segura. 3, 2, 1. Quem é a pessoa mais forte aqui na igreja? Quem é a pessoa mais forte aqui? Digo, a pessoa mais forte que está na igreja hoje aqui. Tipo, eu quero o mais fortão na igreja hoje. Vai, quem é a pessoa mais fortona aí no chat? Alguém manda o emoji do fortão aí no chat. Vai lá, o mais fortão. Preciso da pessoa mais forte aqui na igreja. Eu vou ter que escolher alguém se ninguém aqui for voluntário. Na real, me manda as 3 pessoas mais fortes. Viram só? Eu não disse homens. Eu sou muito politicamente correto. Viram só? Eu não quero ofender ninguém. Quem são os mais fortes? Me mandem as 3 pessoas mais fortes. Estão vindo? Estão apontando aí pra você. Você, já estão vindo. Eu sei que você malha pesado, irmão. Você é bem forte. Vem cá, irmão. Vamos. Preciso de mais um. Eles estão vindo. Quem mais vai vir? Os mais fortes da igreja. Ele é. Vem cá. Os 3, vem. Sobe. E eu queria lembrar vocês isso. Podem aplaudir, porque isso é importante. Em fila. Quando eu disser 3, todos de um lado só, eu quero que vocês empurrem o mais forte que puderem. Um empurrão. Não é pra segurar, não é pra fazer mais nada. Só quero que vocês percebam. Vocês podem ficar na reserva, caso precisemos. Eu ouço a palavra dizer: na margem tinha um barco. E eu tava pensando em todas as minhas decisões estúpidas. E a profecia, a palavra de Deus em sua vida não tiveram origem na vontade humana. Eu estava pensando sobre o momento da decisão. Então eu imaginei o quanto isso irá longe. Vai depender do quanto vocês são fortes quando começarem. No 3, 1, 2, 3, empurrem. Olha isso, pega. Oh, olha só. Tá tudo bem. Eu queria que caísse mesmo. Está tudo bem, porque eu planejei que espatifasse. Tá tudo bem, porque eu ajeitei isso como uma ilustração. Eu sabia que iria cair quando eu chamei. Eu sabia que quebraria quando eu escolhi. E eu sabia o que tinha dentro quando eles empurraram. Então a pergunta é: quem começou isso? Quem trouxe você para o mundo? Quem escolheu quem? Eu não acho que você escolheu Jesus. Eu acho que ele entrou no teu barco muito tempo atrás. Se eu sou quem está empurrando, sem ofensa,
Se é a decisão de Pedro, se é a profecia de Pedro, se é a vontade humana, isso para quando eu ouço. Mas se você entende que nenhuma profecia, nem palavra de Deus ou tarefa que Ele te deu, nada que te colocou para fazer, começou com você. Eu ouço o Senhor dizer que o momento não é baseado em sua decisão, é baseada na dele. Batam palmas para louvar a Deus. Obrigado, valeu, valeu. Obrigado, valeu, obrigado. Vamos lá, dê o seu louvor, louvem a Ele. Louvem a Deus em todo o mundo, o adore. Vamos lá, uma coisa simples, aplaudam a Ele. Profundo louvor, uma coisa simples. Uma ilustração simples. Uma coisa simples. Se Ele começou, ninguém pode impedir. Às vezes eu digo a Deus, é o seu barco. Você me criou. Você me conhece. Você me escolheu. Acho que você sabia o que tinha no meu coração quando entrou no meu barco. Então me usa, Senhor. Eu quero me aprofundar nesse tempo. Quero chamar vocês agora para tomar uma decisão para receber sua graça. Inclinem a cabeça e fechem os olhos. A presença do Senhor está nesse momento. E a presença do Senhor estava no momento antes disso e estará no momento após isso. Este é o momento da decisão para alguém. Colocar a sua fé em Jesus Cristo. Deus me disse para fazer esse convite a mim mesmo hoje, o que eu nem sempre faço. Ele me disse que tinha alguém que precisava tentar parar de salvar a si mesmo. Tentar ganhar o seu amor, tentar corrigir as suas vidas por si mesmos. Para receber a sua graça. Que Ele entre em seu coração. É pela graça, através da fé. Agora eu quero orar com vocês. Vou fechar os olhos, inclinar a cabeça. Eu quero que pense que somos aqui nós dois e Deus, sem multidões, sem distrações. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Você fará isso hoje. Deixará o seu barco, suas redes, a sua vida velha e será um seguidor de Jesus. Deus já decidiu o que Ele pensa de você. Ele demonstra o seu amor por nós, ainda que sejamos pecadores. Cristo morreu por nós. Ele quer entrar em sua vida. Ele quer entrar e tomar conta. Então agora você vai orar comigo e eu creio que Deus vai ouvir. E vai entrar em seu coração e te livrar do pecado. A Bíblia diz: você nascerá de novo, do Espírito. Eu quero que repitam essa oração comigo, todos juntos em favor de todos que estão vindo a Deus, ou voltando a Ele, ou parou de segui-lo, ou que nunca tenha começado a segui-lo. Esse é o seu momento da decisão. O momento da decisão. Repitam comigo: Pai Celestial, eu sou um pecador que precisa de um Salvador. E eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Salvador do mundo. E hoje eu faço de Jesus o Senhor da minha vida. E eu creio que Ele morreu para que eu pudesse ser perdoado e ressuscitou para me dar vida. Eu recebo essa nova vida. Esse é o meu novo começo. Contarei até 3, você que orou comigo, levante sua mão. 1, 2, 3. Se você está online, coloque no chat e diga: eu recebo Jesus. Eu recebo Jesus. Escreva no chat, escreva nos comentários. Vai lá, queremos celebrar com os anjos. Essa é a melhor decisão da sua vida. Deus tomou essa decisão muito tempo atrás. Você é aceito, você é escolhido, você é predestinado, você é seu filho. Vamos dar graças a Ele por cada lugar, pelo mundo todo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo.
Atrás não volto, não volto não. Vamos fazer melhor que isso? Estou seguindo a Jesus Cristo. Nesse momento, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Cada passo, atrás não volto. Se afaste um pouco. Não volto não. Mesmo em cada coisa simples, sabe, assim. Eu decidi não reclamar. É assim que você vai seguir Jesus. Eu decidi dar um tempo do Facebook. Tô modernizando o hino aqui. Vai lá, canta assim. Estou seguindo a Jesus Cristo. Desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo. Atrás não volto, não volto não. Bom, esse é o final da minha mensagem, é um momento de decisão agora. O que vai fazer com o que você acabou de ouvir? Oro para que ponha em prática na sua vida. Coloque isso em prática. Use como fundação para construir a sua vida em Cristo. Saiba de que nada do que você tenha feito ou fará afastará você do amor dele, ou merecerá. Ele te escolheu. A palavra diz em João 15,16: Eu escolhi você, você não escolheu a mim. Mas quer saber? Eu sou muito grato por aqueles que escolheram se conectar a esse ministério. Escolheu orar, escolheu doar, escolheu servir, assistir, compartilhar as mensagens que fazem grande diferença. E só quero lembrar de novo que levamos a palavra juntos. Tipo, não temos barcos, mas temos banda larga, Wi-Fi e todas as formas de compartilhar o evangelho. O que você faz é importante, então tire um momento e deixe um comentário. Me conta se você aceitou Jesus hoje, eu quero mesmo saber. Quero saber se ele falou algo pra você. Me conta se você está forçando pra ir pra águas profundas, fazendo coisas simples que Deus te pediu pra fazer. E saiba que oramos por você. Não esqueça de se inscrever no canal, todos vocês que estão doando para nossa oferta 2020, obrigado todos vocês que estão doando, obrigado. É por sua causa que o evangelho e a palavra de Deus não para. Alguém coloca nos comentários: estou seguindo Jesus Cristo e sei que Deus escolheu você da maneira correta. Amamos vocês, nos vemos na próxima.